Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou o Sérgio Magalhães, estou aqui mais uma vez hoje no time completo com Beto, Nitrine. Não vou anunciamos porque já perdeu a graça. Fala, Serginho, beleza? E aí, galera, tudo bem? Mais um dia frio, animados para começar mais um Café Country. E também estamos aqui diretamente de Boulder, Colorado. E, inclusive, o tema é por causa dele, com o nosso Wagner Espadoto. Qual que é o tema? O tema, Vagnão, você não vai dar oi para o pessoal? Oi, qual que é o tema? O tema hoje é até onde vale as pessoas perderem peso versus performance. É um né? tema que eu não entendo. É? Porque se fala de perder peso, eu já desconheço esse tipo de processo. Emagrecimento e performance faz sentido, né? Até onde perder peso melhora realmente o rendimento. E para isso a gente está hoje com um convidado super especial, Dr. Gustavo Consensa, que é endocrinologista, especialista e graduado em medicina esportiva e nutrologia, e é também corredor, ultramaratonista, triatleta, e ele veio aqui para falar um pouco sobre esse tema com a gente. Bem-vindo, Gustavo. Valeu, obrigado pelo convite. Vamos embora. Deixa eu fazer uma... Quero fazer uma pergunta. Você tomou pré-treino para vir? Tá acelerado? Nossa! Tá acelerado? Não, Não. ele tava, não sei se tomou era pré-treino, pré-treino? ele tava sacudindo o negócio ali fora. Ele tá assim, ó. Hoje vamos entrevistar. Ah, achei você um pouquinho nervoso. É que eu não queria mas... atrasar para chegar hoje aqui, que eu sempre tomo bronca, né? Que você fala que... Não, hoje chegou E aí cedo. eu atrasei. Hoje ele chegou cedo, 3 minutos atrasado. 3 minutos. eu chego 2 minutos atrasado, já toma paulada. Não, ele chegou e já mandou mensagem ali, assim, ó, senhor, você tá atrasado. É, então. É isso. A gente se ele sempre cobra chegasse... ele, hoje vou cobrar alguém, hoje- entendeu? Falou, vou cobrar alguém, hoje eu hoje vou vou me tirar, vou vingar. a forra hoje. E hoje um assunto polêmico, Serginho. Todo mundo quer perder peso, eu, no meu caso, só vivo ganhando peso, então muito me interessa esse tipo de Não, assunto A aqui, regra é a cara. seguinte, todo triatleta quer perder pelo menos 2 quilos, né? Corredor, né? Pelo menos 2, 3 quilos, todo mundo fala, não, eu preciso perder 2, 3 quilos pra prova que eu vou ter. Esse é o padrão, né? Nunca ninguém tá satisfeito com o peso que tem, né? Quando pergunta o teu peso, fala assim, o peso de prova ou o peso não, fora cara, da prova, sempre né? tem que Tinha ter isso, um- né? Nunca ninguém quer ganhar uma altura, né? Ninguém, Todo mundo não. quer perder um É, peso. exato. Né? O que é mais fácil, Vagnão? Você perder peso na bike, gastando muito dinheiro, ou perder peso mesmo no seu corpo? O que melhora a O performance? mais fácil é perder peso na bike gastando muito dinheiro. Isso é o mais fácil. É. Não sei se dá, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Nem todo mundo tem muito dinheiro pra gastar, né? Mas quero saber o seguinte: você falou. Quem é Gustavo Consensa? É assim que fala, Gustavo? É, você pode falar assim, né? Tem várias maneiras aí de falar e falar errado, né? Então como é que Também. fala? Você que é a voz. Não, eu falo Cosenza, mas teoricamente é Consensa. Cosenza. Então é italiano isso? É italiano. Sensacional, Da bando de Calábria. maluco. Então vamos começar. Se apresente pra nós, que eu achei que foi muito simples. Rápido. Você achou que foi rápido? Achei muito Só rápido. porque eu não falei que ele já teve em Caratinguetá, é por isso? Não Você é tá falando? Caraguá, é Guará. Guaratinguetá. É Guaratinguetá? Guaratinguetá. Pô, você não sabe nada. Vou te Vamos falar. lá. Vamos Então, lá. pra Tá começar, vendo? eu cresci lá, Guaratinguetá, Lorena ali, né? Aí eu fui fazer faculdade em Itajubá, que é do lado, e depois eu vim para São Paulo. Aí eu tô aqui desde 2010, fazendo especialização, fiz endócrino, medicina esportiva, nutrologia. Lá para 2016, assim, eu falei, eu tenho que ir para uma área, eu gostava muito de fisiologia, né? De hormônios, assim, eu já tinha feito endócrino, mas eu gostava dessa parte mais de endurance. Enquanto o endócrino, geralmente o pessoal fala, endócrino relacionado a hormônio, a fisiculturismo, e aí eu quis fugir disso, então eu comecei a ir pro lado de endurance e eu falei, se eu vou pro lado de endurance, eu preciso fazer endurance. Então eu comecei a correr, eu já, enfim, treinava ali no Ibirapuera, mas brincando. E aí, 2019, eu falei, vou fazer uma maratona para ter o meu primeiro contato ali com a maratona, né? Aí eu fiz, e aí a maratona foi legal, eu falei, putz, aprendi pra caramba com a maratona, assim, e aí continuei. E aí, enfim, já tô na 6ª maratona, fui fazer a primeira do trail. Vai fazer Aí um o truque. Serginho te levou? mas ele Isso me é uma emprestou desgraça, né? ele me emprestou todos os materiais. Isso é uma assim, desgraça. um mês antes da prova eu não tinha tido contato com
Como é que é o nome daquilo? Com Os taquinhos ali, os bastões. Eu não tinha. Foi a primeira vez que eu usei foi na prova. Então você tá imagina certinho. que. É, muito bem. Agora deixa eu falar, Mas sobrevivi. que porra que é que eu sempre tive curiosidade? Nutrologia. O que é isso, cara? A nutrologia, pra mim, ela veio como um complemento à endocrinologia, né? Então eu fiz a endocrinologia, só que eu senti que faltava um pouco eu entender melhor sobre alimentação, sobre suplementação. Então a nutrologia, ela entra como um complemento, só que você também tem pessoas que fazem só nutrologia e também fazem emagrecimento, né? Para mim foi um complemento. Mas basicamente ela estuda a alimentação e os distúrbios que uma deficiência de vitaminas ou uma alteração alimentar pode causar, né? E qual que é a diferença em termos do trabalho prático de um nutrólogo para um nutricionista? Assim, a nutricionista, ela vai fazer um plano alimentar. O nutrólogo, ele vai ter uma visão um pouco mais médica, então, de doenças também, né? Então, acompanhar diabetes, obesidade, colesterol. Então, a gente trata medicamentos também. A nutricionista, ela não vai entrar nisso, né? Não vai entrar em medicamentos. Ela vai ajustar de uma forma alimentar, apenas alimentar. Apenas não, porque eu acho que a alimentação ela é o assim, básico, né? 70% ali de um emagrecimento, né? Mas o nutrólogo ele entra somando. Eu tenho uma nutricionista comigo, dá para você trabalhar junto ali, né? O nutrólogo e a nutricionista dá para trabalhar. Entendi. Betão, você já foi alguma vez no nutrólogo Não, e na nutricionista? já também. Não sei se já. E você, Sérgio? Já teve? Você já teve tudo, né? Eu já tudo. O Serginho, ele já... Não, ele é O um... doutor Existe Gustavo algum- é meu médico, inclusive. Teve alguém que você ainda não foi? Porque você já foi em tudo, né? Tudo que saiu, você foi, né? Não, tem alguns ainda que eu não fui. Então Mas tá na também não hora de vou. marcar. Mas também não vou. Também não vou. também Não vou mais. perguntar por quê. Eu vou começar aqui, então, com a primeira pergunta, Bora. que está aqui com o meu nome. Existe realmente uma relação fisiológica, linear, entre perder peso e melhora de performance? Isso a gente sabe que, dependendo da quantidade de peso e tipo de peso que nós estamos falando, existe. Mas essa equação, neste formato que eu perguntei, ela é muito simplista. Como que você enxerga isso? Como eu faço no consultório, né? Eu tento isso em tudo, né? Acho que a gente tem que colocar dados pra gente saber de onde a gente está saindo, pra onde a gente quer chegar, né? Então, a minha ideia é sempre ter uma avaliação, seja ela com uma densitometria, que faz uma avaliação de composição corporal como um todo, ou uma bioimpedância, e aí, em cima disso, eu vou acompanhando. Então, aquele paciente, vamos supor que na bioimpedância ele estava com 20% de gordura, um homem. 20% de gordura é o limite ali do normal. E a gente sabe que se eu baixar isso e tirar a gordura, mantendo massa muscular, a tendência é que eu melhore biomecanicamente uma corrida ou uma bike, porque eu vou ter mais massa muscular para carregar menos gordura, né? Então, a ideia é essa, é entender o emagrecimento como perda de gordura mantendo massa muscular. Tem algumas pessoas que até, assim, eu tenho pacientes que às vezes perdem massa muscular e não é um problema. É aquele paciente, por exemplo, que fez uma migração ali do CrossFit para corrida. O cara muito forte veio para, quero virar maratonista, quero performar. Talvez ele vai perder um pouco de massa muscular e tá beleza, né? Mas na maioria das vezes o desafio é manter ou talvez ganhar um pouco de massa muscular e perder gordura, né? E você já viu, se você teve algum exemplo de atleta que você acompanhou que vinha perdendo peso, melhorando performance, mas a partir de um momento que ele começa a perder muito peso, a performance piora também? Tem. Não só isso, como daí, na maioria das vezes, o organismo para a gente antes, né? A gente tem uma lesão, então, tive vários pacientes que tá no processo de emagrecimento, beleza, e aí você começa a ver que ele começa a perder, às vezes ele começa a perder peso, ganhar gordura e perder massa muscular. Então, eu já começo a ver isso. Junto com isso, eu vou vendo outros marcadores. Então, vou acompanhando o sono do cara, o HRV dele começa a cair, qualidade de recuperação, percepção de esforço começa a aumentar. E aí, fatalmente, o cara acaba lesionando, né? Assim, o organismo para. Muitas vezes também. Tem paciente que não lesionou,
mas que em um momento a gente falou assim, "Putz, você precisa parar de ficar em déficit, aumentar ali as calorias, melhorar a sua recuperação para você melhorar. Porque você tá piorando, o treino tá sendo pior para você, entendeu? O treino e o emagrecimento, né? Em que momento, basicamente, primeiro que imagino que você deve olhar isso de forma extremamente individual, não só pessoa, como modalidade dependente. Em que momento você consegue entender que aquela relação peso, seja peso músculo, gordura e performance, tá ok para esse atleta? Até que momento eu ainda consigo, sem perder performance, continuar diminuindo o peso? E como você conversa isso com os técnicos? Ah, o número, assim, olha, você não pode passar de tanto de percentual de gordura, esse número a gente não tem, né? Porque isso é individual. Eu vou ter paciente que, por exemplo, tem mulher que chega pra mim com 19%, 18% de gordura, e sob impedância, tá? Que já é um percentual de gordura super bom. Só que antes ela tinha 14 e ela tava super bem. Porque não é só o percentual de gordura. A gente fala muito de percentual de gordura, mas a gente tem que olhar a composição corporal. Você pode ter percentual de gordura de 14 e uma composição corporal completamente diferente, com menos massa muscular, mais gordura. Então eu acho que a gente tem que entender, individualizar, entendeu? Não dá pra eu ter eu não tenho um número. Não tem um número Eu padrão, acho que né? é acompanhar, e aí eu preciso realmente, o trabalho ideal é esse, é ter um treinador conversando comigo, passando, ó, esse cara não tá rendendo mais o treino, assim, ele tá, toda hora ele tá quebrando nos treinos, faz 2, 3 semanas que ele não tá entregando a planilha da maneira adequada, então quer dizer que talvez um dos pontos seja realmente o emagrecimento. A ideia nem é ter um número, evidente que não existe, né? Mas até por biotipos e alturas, enfim, uma série de questões. Agora, como é feito isso, né? Por exemplo, será que eu consigo entender através de marcadores, seja hematológicos, através de marcadores de performance, em que momento eu devo parar a diminuição, inclusive de gordura? Porque isso é um aspecto importante. A gente sabe da função da gordura no nosso Sim. organismo, né? Que não é, vamos perder, vou ficar com um. Sim, não, tem como, consegue. né? Mulheres, você tem um limite fisiológico, inclusive com questões de menstruação, enfim. E isso aparece, como que- tá? Começa a aparecer nos exames, tem a longo prazo, por exemplo, eu começo a ver baixa de massa óssea, e isso eu consigo ver pela densitometria, né? Eu consigo, por isso que não é um exame que teoricamente, densitometria a gente vai pedir mais pra frente na vida, lá quando entra na menopausa, assim, mas eu costumo pedir pra ver composição corporal, porque dá pra gente ver, e também pra ver massa óssea, porque o meu paciente ele é diferente do paciente geral, que não pratica um esporte de endurance, né? Então eu preciso entender. Nisso eu já peguei vários pacientes que eram jovens e que tinham osteopenia, tinha baixa de massa óssea, né? E é importante, principalmente atletas que vêm da natação, uma das nossas preocupações, quando eu tenho uma atleta, mulher que veio da natação, principalmente, solicitar, né, conversando com a nutricionista, uma densitometria óssea para entender aquele padrão, porque muitas vezes é essa atleta que eu vou ter muita fratura por estresse repetitiva. Sim, sim. Então, isso um pouco o treino de força, ele ajuda a preservar a massa muscular, né? E a natação ela não tem tanto impacto assim, né? Então, ela não é tão boa quanto um treino de força, enfim, até... Sim, o que causa atração maior no músculo, o impacto o músculo em vertical. acaba Indo de encontro um pouco do que o Wagner está falando, a gente sabe que a gente acompanha desde sempre a busca, né, por estar mais leve. Sempre, os corredores sempre foi isso, né? O pessoal que corria falava assim, você correr melhor e tem a relação peso-potência, né? Estar Sim. leve. E isso ficou muito em evidência também com os triatletas depois. E aí, em determinado momento, né, a gente falava muito sobre isso, e o Beto, aparece um gordinho que ganhava tudo, que era o Blumenfeld. Mas ele era forte, né? Forte, Assim. né? Enfim, não tô nem analisando, mas assim, quando você olhava... Quando Você você sabe olhava... que ele não é gordinho, Pode né? Não, eu é que ele sei. foge do Foge do estereótipo, padrão, né? né? Foge do estereótipo porque você olhava aquele bando de atleta, quer dizer, longilíneo, e um cara mais parrudo, forte, não sei o que, um aspecto mais pesado. Aí todo mundo olhava e falava assim, pô, então tudo que me ensinaram, tudo que me falaram que era precisar estar leve, cai água abaixo. Quer dizer, será que
Inclusive os gordinhos como nós, a gente começou a ver uma esperança. esperança. Né? Falou, não, Uma luz no fim do túnel. agora é nossa vez, né? Hã? É nós que Agora tá. é nossa vez. E aí, agora, de repente, ele emagreceu, né? De novo, ele voltou com um corpo diferente. Quer dizer, tá um monstro, ganha tudo. Então, como que você analista, já deve ter olhado muito para isso em relação ao Blumenfeld. Óbvio que é um cara muito fora da curva, mas a gente sabe que tem pessoas, né? Eu, por exemplo, quando eu fico muito, eu tenho um peso, assim, um limite de peso quando eu começo a me sentir fraco, quando eu fico muito. Sim. E às vezes é um pouco mais forte, e o mais forte significa também estar na balança um pouco mais pesado, eu me sinto melhor e eu consigo performar melhor. Então, existe essa... Mas aí, por exemplo, né, tá indo pro seu lado. Talvez, quando você tá mais forte, você tá se nutrindo melhor também. Então, Também. aí, quando você tá mais magro, você tá num déficit calórico tão intenso que você acaba perdendo performance. Então, eu acho que é entender, tentar achar um meio termo. E isso, putz, eu já pesquisei várias vezes, assim, porque eu queria esse número, tá? Eu queria ter um Uma número para eu fórmula, né? poder Mas falar não pro tem paciente, um ó, a número. gente tem que chegar nisso. Uhum. Eu nunca achei um trabalho que me falasse assim, ó, o melhor percentual de gordura é esse. Não tem. Você tem, qual é o percentual de gordura médio do corredor, do jogador de futebol, do tenista, etc. Mas você tem campeões, Com que um varia percentual de muito, gordura né? maior, entendeu? então é muito difícil, Então, porque isso o é padrão individual. Gold, ele No flutua fundo, muito, você não consegue ter. Eu vejo isso como o HRV de recuperação. HRV a gente não tem um número de, seu HRV precisa estar em 35, precisa estar em 40. É o acompanhamento longitudinal. Então, meu HRV era 65, ele começou a ficar 30, minha recuperação talvez não esteja boa, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, o percentual de gordura. Eu acho que tem uma coisa que também, assim, a gente tem visto muito, que é legal da gente acompanhar, porque durante muito tempo, quem eram os triatletas que performavam muito na longa distância? Eram caras magros e longilíneos, né? Então, poxa, você pegar os últimos campeões de Kona ali, desde Dave Scott, Mark Allen, Pete Jacobs, Sim. eram caras muito magros. O Chris McCormack, até hoje, é o campeão mais pesado de Kona, você sabia? Ah, é mesmo? Ele ganhou com 78 quilos, ele tinha 1,78 m, ele ganhou com 78 quilos. E todo mundo dizia que ele era muito gordo pra ganhar Kona. Ô, Betão, e o pessoal não tinha o hábito de fazer musculação tinha o naquela hábito. época também. É. né? E aí depois a gente teve o Kinley, que era um cara mais Sim. forte. Tem o próprio Blumenfeld. Nas mulheres, a gente tem a Cat Matthews, que não é magrela. A própria Solveig, que ganhou lá o Kona no ano passado, também não é magrela. Então, é importante entender que, quando a Tati esteve aqui, a Carla também, elas falaram, né? É a melhor performance que seu corpo pode fazer. Né? Não tenta falar, eu quero ter o corpo desse cara. Porque é a mesma alguém, coisa que eu olhar e falar, pô, eu quero ficar igual o Frodeno. Eu nunca, puta, Quero ficar igual o eu nunca, Wagner. eu nunca vou ser um cara Ninguém magrelo. vai querer. Eu Ninguém nunca quer. nunca vou ser um cara magrelo. Então também entender até onde dá pra chegar é importante também, né? E acho que a gente tem uma E onde você se comparação sente bem, muito né? difícil. Assim, Exatamente. me sinto bem, performo bem aqui, É. vambora. Só que também isso vai custar alguma coisa, né? Às vezes, performo bem com 8% de gordura. Sim. Beleza, você vai ter que ter menos exceções, né? Pra manter aquele percentual, né? Uma das conversas que nós temos algumas vezes com os atletas do time porque existe, né? E se eu tiver mais leve, é uma relação física, Sim. né? Estou carregando menos peso, teoricamente sou mais eficiente. Não necessariamente, porque dependendo da distância da modalidade, é importante você ter massa muscular para produzir essa energia de deslocamento. Isso é um ponto importante. O outro ponto que a gente sempre discute é, ok, você fez determinada prova este ano e vai fazer o ano que vem. E este ano você fez com 80, não queira fazer, sei lá, com 75. Faça com 78, 78,5. Diminua pequenas doses, sabe, pílulas de diminuição deste peso para você entender aonde é o teu limite de performance, onde você começa a não produzir mais força, onde você começa a se sentir fraco. Porque no final do dia... E até você citou o HRV, que tem uma visão um pouco mais geral do sistema. É importante o atleta não achar que performance é só peso. Sim. Né? E além da relação do estresse de carga de treino, ele tem o estresse de vida, que também está consumindo energia, tem um metabolismo basal envolvido, tem o estresse, muitas vezes o trabalho que te consome mais ou menos. Enfim, tem uma série de questões aqui que realmente é Sim. difícil falar aqui, É aqui, né? né? Eu acho que, e nem só isso, né? Quando você fala, por exemplo, de um paciente 78 quilos, vamos supor que esse cara, ele tá bem, ele não tá, ele é uns 78 quilos, tem um percentual de gordura de, sei lá,
10, 11%, um homem, né? O quanto ele tem de gordura para perder, com certeza não vai ser 5 quilos. Porque 5 quilos para quem tem 10% de gordura é muita coisa. Então, as pessoas ficam com essa ideia, né? Eu preciso perder 5 quilos. Pô, você não tem nem 10 de gordura, 10 quilos de gordura no seu corpo. Como é que você vai perder mais da metade, entendeu? Então, acho que também é isso. Agora, você também tem um cara, às vezes o cara tá com 78, mas ele tá em sobrepeso. Aí, beleza, esse cara talvez seja interessante ele realmente baixar para 70 e aí vai ser mais positivo, né? Ele tem gordura para queimar, né? E tem um momento, assim, que você acha que você ainda consegue trabalhar essa questão de restrição calórica de uma forma importante quando o atleta necessita perder peso, que não impacte em performance e resultado de prova? Dá. Primeiro, eu acho que assim, é periodizar isso, né? Então, o cara precisa perder, beleza, vamos trabalhar então, minha prova é Berlim, minha prova é 70x3 de São Paulo, então a gente tá falando de setembro, né? Então a gente trabalha agora, nesse momento aqui, até junho, julho, então assim, até no comecinho do ciclo, dá pra gente trabalhar um emagrecimento mais intenso. Depois, a gente vai ter que priorizar a performance, priorizar a recuperação do cara. E aí, talvez nesse momento, e aí eu abro o jogo pro paciente, falo assim, agora não é o momento que você vai, talvez seu percentual de gordura não melhore agora. Então, e isso é bom, porque daí o paciente, ele até deixa de se cobrar e fala, não, vamos se guiar por outros parâmetros. Senão o paciente fica vidrado naquilo, de eu quero um número, eu quero baixar o 10, 11% de gordura. E às vezes não é o momento, né? Acho que tem muito, a gente tá, 2 semanas do Ironman Brasil, né? Deve ter cara agora querendo emagrecer. Agora não é o momento de emagrecer mais, né, cara? Agora já... Agora não, há muito tempo atrás já não era, mas agora... Não, mas agora pelo contrário, mas você sabe que tem, né? Você tá no polimento... Exato. Mas você sabe que tem, né? Lógico que tem. Sim. Tem cara que tá Não com é hora, restrição né? pra Agora, morrer. O cara tá fazendo restrição entendeu? calórica Você sabe agora, que né? tinha uma estratégia nutricional que era você fazer... Supercompensação. Exatamente, caiu por terra, né? Hoje em dia a gente só faz o carb load, não faz supercompensação. Você sabe que tem alguns atletas que ainda fazem O isso. que era supercompensação? Você tirava, você fazia uma restrição de carboidrato grande, assim, uma restrição calórica Durante também. quanto tempo? Uns 10, 15 dias antes da prova. E aí, às vezes uma semana, assim, já era ok, tá? E aí, 3, 4 dias antes da prova, você ia aumentando gradativamente o carboidrato. E aí, só que aí, assim, imagina, o cara ficava fazendo uma restrição. Na hora que ele colocava baita carboidrato, o intestino não aguentava. Não aguentava. Exato. E aí, isso não era interessante. Fora a questão também de ficar sem treinar, também, porque também tinha isso, né? Você baixava, fazia a restrição e baixava o treino também. Aí o cara pirava, né? Então, e o benefício era muito pequeno, né? Serginho, qual foi o menor percentual de gordura que você atingiu até hoje? 18? Mas desde que idade você tá Não, a falando? vida. Na vida? Ah, não. Porque imagino que com sim. 12 você não ficava mensurando tua gordurinha, né? Não, acho que eu já Não acho tinha equipamentos pra Não isso. tinha equipamento. Mas você tem que ser mais específico. É. Percentual de gordura bioimpedância ou pregas? Não, pregas. Porque- Que bioimpedância, eu não trabalho com Porque bioimpedância. pregas daí é menos, então. eu trabalho então com- ele foi melhor, baixa uns 3%. Eu só trabalho com a Eu acho pegadinha. Que, escuta, quando eu era moleque, acho que 8%, alguma coisa assim, 8. abaixo de 10 já. Você era desnutrido? Você cresceu aonde? É. Não. Não, eu tinha. Comendo Cheetos, Mas você é que ele tinha 8%. assim, ele é forte, mas ele tem que elogiar, né? É. Mas ele e isso, quando a pessoa tem uma massa muscular muito boa, o percentual de gordura geralmente é mais baixo. Mas você tá falando de quem? Não é possível. Não, mas eu acho que Peraí, você tá falando, não tô falando da Tô mesma ajudando meu pessoa. paciente aqui, pô. Tem certeza? Não pisa na minha garrafa. Porra. E aí, você acha que o Gustavo, nessa preocupação toda que a gente tem, né? A gente, claro que isso acaba, hoje com as redes sociais, todo mundo acaba se comparando muito, né? E aí o cara quer emagrecer, acaba comendo pouco, né? Acaba tendo uma restrição geral de alimentos, acaba tendo um déficit calórico constante. E aí você acha que tem muita gente que tá treinando muito cansado por conta disso? Às vezes acha, não, o volume tá muito alto, eu tô treinando muito, e às vezes o cara não tá treinando muito, nem o volume tá alto, ele só tá comendo pouco, né? Então, Pode ser. Mas eu acho que às vezes tem um mix dos dois até, assim, treinando muito, querendo colocar intensidade pra caramba, assim, e ainda fazendo restrição. Porque eu acho que existe uma coisa, o atleta mesmo, ele não tá nem ligando se ele tá com um percentual bom, se tá bonito na foto, se não tá. O atleta amador, ambicioso ali, assim, o cara quer os dois mundos, ele quer
tá bonito na foto, então ele tá rasgado e performando. Aí, putz, muitas vezes não dá certo, né? Vai dar merda. Desculpa a palavra. Gustavo, e em que momento você percebe, assim, você já deve, com os teus pacientes, você já deve ter pego muito, que você percebe que essa pessoa, putz, ele entrou em déficit, entendeu? Entrou num que a gente fala de REDS, né? E a gente falava de REDS muito para as mulheres, mas tem REDS para homens. Você fala assim, ó, você nem conta às vezes para ele, mas, putz, eu preciso regular de novo essa pessoa, porque realmente ela tá com muita restrição, muito treino e já tá em déficit aqui. Geralmente, quando ele começa, ele ou ela, enfim, começa a perder peso, perdendo massa muscular, ganhando gordura, esse é um ponto. Aí começa a ter queixas ou de disposição, libido, recuperação, então, ou seja, eu começo a ter, e aí na mulher a menstruação, né? Então eu começo a ter uma alteração hormonal também, e quando ele começa a não render nos treinos, né? Então eu acho que é um mix dos três ali que eu falo, opa, a coisa não Libido tá muito também? bem. Porque começa a ter queda de testosterona, né? Tô com heads. Certeza. E aí, qual é o caminho, assim, qual é o caminho para retomar isso ou ajustar isso? Porque não deve ser uma coisa rápida, né? Demora. Não. E não é uma questão só da alimentação. Você tem que conversar com o treinador, tem que provavelmente aliviar a carga, tem que mudar essa rotina até a pessoa se reequilibrar, né? Vai, assim, a gente fala ali de no mínimo uns 15 dias para começar o organismo a dar uma recuperada. Então, no mínimo uns 15 dias ali eu vou baixar. Isso depende também do nível de, assim, por exemplo, se é uma paciente que tá com fratura por estresse, um REDS muito claro, vai ser meses, né? Agora, se é um início, a gente diminui os treinos, mas aí o tempo vai ser variável, né? Mas no mínimo uns 15 dias ali, né? Mínimo. Vai ficar no vermelho. Vai Você ficar no sabe vermelho? que, você sabe que é um ponto extremamente complexo, muitas vezes, quando a gente tem homens ou mulheres. Antigamente se falava muito da tríade da mulher atleta, né? Depois passou a REDS, quando englobou o sexo masculino, porque se observou que a deficiência, o déficit energético era extremamente grande e que nós tínhamos as alterações de uma forma diferente, mas níveis de alterações importantíssimos, inclusive cardiovasculares, muitas vezes. E aí é isso mesmo. Pode Intestinais levar também. sono, tudo, desregula tudo. sim. E aí pode levar essas alterações aí para um quadro extremamente complexo e longo. Agora, quando você conversa com os técnicos, porque uma coisa é você manipular mais ou menos comida, vamos falar de forma simples. Mas quando você tem a questão mais ou menos treino, onde você envolve periodização, envolve cargas, envolve volumes, intensidades, momento do atleta, e como o técnico muitas vezes tem já alguns paradigmas, como que você aborda isso? Aí depende da gravidade, né? Se é uma paciente ou um paciente que tá muito sintomático, aí eu acho que eu acabo sendo um pouco mais incisivo, seria essa palavra. Vocês estão muito elegantes. Vocês estão demais de elegante não tá aqui. legal, assim, porque eu acho que aí o trabalho dele também não vai ser, ele não vai conseguir entregar o trabalho se a pessoa tá muito sintomática, né? Se não tá tão sintomático, fala, olha, pelo menos muda a intensidade, diminui ali 5, 10% no volume, não sobe o volume que você ia subir agora. Então, eu acho que depende realmente do como o paciente tá, né? Para ver como eu vou abordar isso com o treinador. E quando o cara tem sobrepeso, né, Serginho? Você pede para aumentar o volume? Ó, isso é interessante, porque na maioria das vezes dá errado, né? Assim, o cara, não, eu vou treinar mais, ele acaba, na maioria das vezes, compensando, ele acaba comendo mais, assim. Ele acha assim, não, eu vou, treinei, posso comer mais. Isso é clássico, né? Assim, Um presentinho, né? Não, mas tem uma relação. É que tem uma relação também, assim, você vai treinando mais, a fome vai aumentando mais. É muito difícil, mas a né? permissividade... Claro, é que você tem que ter esse cuidado, porque que dá mais fome. Sim. Mas aí tem o presentinho. Não, o cara treinou, consegui correr 1 hora todo hoje. dia Aí não o cara dá, vai né? no McDonald's e arrebenta. A todo dia qualidade, não dá. qualidade, né? A gente tá falando de qualidade, né? Porque que a fome aumenta. Mas na maioria das né? vezes a qualidade não é boa, né? No pós. Qual é a tua visão sobre essa questão que muito se fala sobre contagem de calorias, né? Porque a gente já veio muita gente conversar com a gente, falar de
low carb, high carb, quem é low carb vai falar assim, não, eu não conto caloria, eu como com qualidade, comida de verdade. Como que você enxerga isso para os teus pacientes? Até para você, assim, a questão é importante a quantidade de caloria ou é mais importante se preocupar com a quantidade e saciedade e não contar a caloria? A caloria vai ser importante, né? Assim, não dá pra ter emagrecimento se eu não tiver déficit calórico, né? Então, assim, eu ia estar sendo um hipócrita aqui. Mesmo caloria com qualidade, não É existe, né? matemática. Não dá, você tá colocando mais energia, você pode ganhar mais massa muscular, enfim. Pode ser uma coisa muito boa, legal, mas você não vai perder gordura, né? Muitas vezes acontece isso, aliás. O paciente ganha massa muscular, não perde gordura, beleza, tá bom? Bom, mas não tá ideal, né? Assim, se o paciente precisa perder gordura, né? Então, acho que não dá pra eu falar que não existe, assim, que eu não ligo pra caloria. Mas eu priorizo bastante a qualidade da alimentação, né? E o momento, né? A gente sabe hoje que você precisa de carboidrato para recuperar logo depois do treino. Então, assim, você tem uma janela de recuperação ali importantíssima. E tem várias pessoas que treina, daí fica batendo papo, aí até voltar para casa, até Demora tomar pra tomar. banho, aí vai comer. E aí quando come, às vezes faz um ovo mexido e esquece do carboidrato. O ideal é já subsequente. Exato, por isso, né, os suplementos que tem o 4-para-1 lá é um suplemento que eu gosto bastante, assim, porque é bem prático, assim, né? Mas você pode fazer isso com água de coco, uva e whey protein. Enfim, dá pra ter também. Você vai fazer o mix, vai ser a mesma coisa também. Você sabe que tem um estudo, não sei se você já viu esse estudo, que fala sobre a importância. Existe uma janela metabólica onde você, pós-treino, você come o teu carbo. E antigamente se falava muito, olha, os primeiros 30 minutos até 2 horas são extremamente fundamentais, tal. E realmente, só que a resposta que se tem, por exemplo, quando você vai fazer uma sessão no dia seguinte de qualidade fisiológica, que é um pouco de intensidade, ela fica muito melhor quando você tem essa janela diminuída do que quando você tem essa janela aumentada. Então é um dado interessante para você. Você come logo depois. Sim, Isso, sim. pra sessão do dia Era seguinte, você exatamente tem uma sobre esse estudo que eu resposta tava Sim. me muito baseando melhor. a minha frase aqui. É muito legal isso. E isso não é só do corredor, tá? Porque eu atendo jogador de futebol, por exemplo. Profissional. Metabolismo, né? Vamos falar Cara, de assim, metabolismo. termina o jogo, a gente fica... O cara esquece. Você às precisa, vezes, né? exato. Cara, você precisa comer carboidrato logo depois. Eu assisti ontem uma entrevista, cara, do Gui Santos, que joga no Warriors, na NBA, brasileiro que joga basquete. E ele tava falando que uma das coisas que ele mais percebeu na mudança que teve lá, quando ele foi jogar lá, é que acabou o jogo, os caras vão pra sala de musculação, fazem a série de musculação e comem na sala de musculação. Ele falou, meu, já tinha comida na hora. Ele falou, não conseguia comer. E os caras falaram, não, tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Ah, E aí ele falou que ele chegou a ganhar 15 quilos de massa quando ele foi pra NBA. Caramba. Porque falou que ele chegou, o técnico da NBA falou pra ele, falou, ó, você sabe jogar basquete, mas você não tem força, não tem velocidade e não tem dinâmica pra jogar aqui. Então eu vou te dar tudo. Só que você precisa fazer o que eu tô te falando. e aí o ele cara falou, chega lá com... Porque é diferente, É. eu vejo muito o jogador de futebol aqui, ainda mais time grande, assim, o cara, ele é estrela ali. É. Ele, você fala, ok, beleza. Agora o cara chega lá na NBA, brasileiro, né, quero provar conquistar meu espaço. E aí o que ele falou, vai que estudar chegava, pra meu, fazer, se acabava o jogo, não é que ia ele, porque ele era novato. Cara, ia todo mundo, o time Sim. inteiro, pra sala de musculação, depois do jogo. Cara, tem um negócio, não sei se todo jogo, mas ele falou é um negócio insano, né? Então é isso, logo depois os caras já cobram, porque os caras jogam 82 jogos em uma janela de 4 meses, né? Sim, Então é jogo sim. quase todo dia também, né? Então é uma loucura, a NBA é uma loucura, né? Sim, não entendo de E basquete. a tua opinião sobre estratégias para emagrecimento de jejum? Por exemplo, utilização de jejum, né? A gente vê muita gente saindo para fazer um treino que julga que é um treino rápido ou leve. Vou correr 1 hora, não sei o quê. Então, eu vou em jejum, não preciso de nada. Tá. Qual é a tua opinião sobre isso? Funciona mesmo? Pode ser feito? É uma estratégia? Ó, seguinte, tem um trabalho interessante que ele mostra, assim, ele faz estratégias de adaptação ao treino, né? Então, você treina e aí você faz uma sessão de treinamento de intensidade, onde você usa o carboidrato, e aí você não faz o restock de glicogênio, e aí depois faz um treino, mas você faz um treino leve, depletado de glicogênio. Ou, por exemplo, você dorme depletado de glicogênio. Você dorme e não come carboidrato e faz um treino leve na manhã seguinte. Você pode gerar uma certa adaptação,
tá? Se essa adaptação vai ser muito efetiva ou não, ficou um pouco não muito claro, porque depois quando você volta com carboidrato, você perde um pouco dessa adaptação. Então, mas essa estratégia é uma estratégia de timing de alimentação, né? De periodização. Uma estratégia de jejum mesmo, então assim, você vai ficar metabolicamente mais efetivo para queimar gordura, mas a gordura não é o melhor combustível quando você quer colocar uma maratona sub 3, um triatlo, um 70x3 abaixo de 5, enfim, 4. Aí assim, A maratona sub 3, na gordura, só serve pros caras que faz 2 e 5 de maratona. Aí o cara tá totalmente Perfeito. oxidativo, entendeu? Perfeito. Agora, de estratégia de emagrecimento, é uma estratégia, tá? É um déficit calórico, É né? um déficit calórico. Então, Assim, déficit calórico. é um déficit calórico e tem pessoas que vão bem, assim, porque tem uma janela ali que consegue comer e é uma pessoa que às vezes exagera muito, se tem o dia inteiro pra comer, não come bem. Se ela tem uma janela limitada, ela acaba comendo menos, porque cabe menos, entendeu? Sério, essa história de adaptação, é evidente que quando eu faço alguns treinos, e são treinos específicos, por exemplo, eu vou fazer um treino de qualidade fisiológica, intensidade, eu tenho que ter carboidrato, certo? Por quê? Porque a intensidade, eu tô falando de glicogênio que vai ali, no primeiro momento, e dependendo da intensidade, até a minha glicose sanguínea tá indo ali, tudo bem? Outra coisa é quando eu quero ter uma adaptação melhor ao meu metabolismo oxidativo, onde eu quero usar mais gorduras. Então eu quero melhorar meu fat max, eu quero deslocar minha curva. Tudo bem, só que isso tem limite. Isso tem limite. Se eu tenho um atleta extremamente oxidativo, é evidente que esse atleta tem uma condição de performance melhor. Porque se imagina que todo o quadro dele de intensidade também está funcionando nessa condição. Ou seja, ele vai ter um momento que ele diminui a gordura, passa a usar essa glicose, só que esse cara está adaptado para isso. E essa glicose que vai ser utilizada vai ainda reverter em energia quando virar lactato. Então o cara está totalmente adaptado a isso. Tudo bem? Tá bom. Agora, tem limite. Você não vai ser assim, eu vou correr a 99% do meu limiar oxidativo. Não existe. Entende? Então, tratando-se de intensidade, tratando-se de performance, não tem como. Você melhora sistemas oxidativos, isso é extremamente importante, mas tem limite. Se vendeu que se a gente treinar só em jejum e o jejum, ele potencializa enzimas oxidativas, mitocondria, legal, mas tem limite. Entende? Tem um momento que não tem como, que o sistema vai entrar em glicose. E aí tem um papo, assim, do jejum tem alguns trabalhos mostrando de longevidade. Saúde, perda de peso, assim, é incrível, não tem nem o que falar. E dá pra você fazer um jejum intermitente com qualidade nutricional também, o que seria o mundo ideal, né? Obviamente. Mas não. Assim, eu acho que ainda as evidências não são tão fortes para eu falar assim, faz jejum intermitente que você vai viver mais. Assim, eu não acho que seja tão grande as evidências para isso, tá? Eu acho que eu não lembro se foi o Filippo, o Savioli, ou se foi o Dedê Castro, que é um médico lá de BH de Minas também, que postou uma vez que esse negócio do jejum. Se eu falar bobagem, vocês me corrigem aqui, hein? Que ele falou, se você vai fazer um treino leve, abaixo de L1, beleza. Jejumzão, tranquilo, que é o que eu faço. Uma hora e meia. Eu também. Tranquilão. 5h30, 5h20, vai beleza. Você vai fazer um treino de uma hora e um pouquinho maior, entre L1 e L2, talvez precise colocar um carbo ali, se o treino não for um treino muito agora. Você vai fazer, sei lá, se o treino não for um treino muito longo, entre L1 e L2. Passou de L2, meu amigo, tem que colocar carboidrato, porque a gordura, você já não consegue mais organizar, né? Então, isso que eu falei, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Não, é que você tá sendo bem bonzinho, porque entre L1 e L2... Já é forte, né? Cara, esquece, porque Já assim, acima de L1, eu já tô... sim, Entendeu? Eu já porque comecei a usar... É Z1, Z2. Porque o que ele fala é o seguinte, né? A gente até brinca, é Z0, Z1. Ele vai Z2 vindo, você já tá ali no você vem limite, usando um né? sistema oxidativo, né? Oxidativo. E não é que depois eles se combinam e continuam trabalhando juntos, né? Chega uma hora que o oxidativo para. Ele Aí, não para, né? nunca para. Ele vai bem pequeno, Fica mas aí lá embaixo. Diminui. e o Vai outro que diminuindo. sobrepõe. Porque na maratona, assim, maratona 70x3 Iron e tal, na hora que acabou o glicogênio, você começa a ir pro metabolismo de gordura. E aí você perde a intensidade. Você fala, cara, acabou minha energia, assim, acabou. Então tem uma fase, né, que vira a chave, né? Que vai tendo essa... Esse virar-chave é basicamente o seguinte, ó, eu tenho
eu tenho uma intensidade consumindo um determinado nível de energia. E essa energia está vindo predominantemente de carboidratos. E eu tenho um sistema que está regulando o seguinte, olha, teu cérebro é extremamente seletivo e vai funcionar com lactato, se não me engano, e glicose, e teu coração glicose. E acho que lactato, sabe? Então, assim, o que acontece? Se esses órgãos que são extremamente importantes não tiverem energia, eles vão falhar e você vai morrer. Tudo bem? Sim. Então, assim, eu começo glicose, carboidrato. Opa, tá diminuindo no meu sangue, tá diminuindo isso. Para de usar isso, vai pra gordura que tem estoque infinito, começa a produzir energia através dos sistemas oxidativos, E que é muito gordura. mais caro pro organismo, né? Só que, apesar de produzir muito mais, é lento. Uhum. Este lento faz que a tua intensidade, que era 4, tempo, vai para né? 4,40, 5. Ah, quebrei. Quebrou. Isso é um dos pontos de quebra. Dos pontos que você pode quebrar é sim a baixa de carboidrato. Mas vai sempre usar os dois. Sistema né? energético. O Fisiologia também Sempre tá usando os fala dois. que ela tem uma frase, a gordura queima sob a chama do Do carboidrato, carboidrato, né? Assim, é. você usa os dois. né? Exato. Não existe. A gente sempre pensa que nós temos dois carros. Um carro de glicose e um carro de gordura. Nós não temos. Nós temos um carro com 2 tanques. Isso, eu falei E já esse do caminhão aqui híbrido, um é. dia. Isso, esses tanques eles se modulam em termos de intensidade. Sim, tudo bem, outras coisas também, mas em termos de intensidade. Não vou falar de proteína aqui, de Uhum. músculo. Que Sim. não Então, por tem isso até necessidade. que as estratégias hoje, a gente vem vendo as pessoas subindo já o carboidrato muito e antes para não deixar entrar nesse déficit. Então, A provavelmente é isso. estratégia de carb loading é para você estocar glicogênio. É, e durante a exatamente. prova até, né? Porque É, se você falava tem um muito tanque. sobre 1 grama por quilo, alguma coisa E assim nisso, por hora. e nisso entra a questão muscular. Assim, você tem mais músculo para estocar glicogênio. Então você tem, teoricamente, um tanque maior. Além de você ir treinando isso, né? O seu organismo estocar mais glicogênio, né? Existe alguma regrinha de consumo de carboidrato hora por pessoa, por peso? Porque a gente escutava muito isso, né? Peso 70 quilos, toma 70 gramas de carboidrato por hora. E lá atrás, há 10, 15 anos atrás, eu e o Betão, a gente pegava o gel, estava escrito assim, consuma a cada 20 minutos, né? Não era isso? Não. O 30 gel, minutos. Cada 30, né? 45. 45. Era- E era um gel de 20 nossa, gramas. Era um gel de 24 gramas, 22 Então, ou 24 E gramas. hoje tem gente tomando 80, 90, 100 por hora, né? Sim. Assim, pro carb loading, a gente tá falando né, de 8 a 12 gramas de carboidrato, né? 3 dias ali antes, né? Pra estratégia de hora, a gente não tem uma grama quilo, mas a gente trabalha. Antes era 60, só que agora a gente tá vendo que o organismo consegue absorver mais. Então a gente já tá indo pro. Só que a gente tem que treinar isso. Porque daí você aumenta os receptores que absorvem a glicose. Então. Não adianta querer fazer algum dia, pegar e Não, experimentar que não vai então, dar. teoricamente, essa aí, os 25 você vai absorver, 40 vai absorver, 60, ficou meio com o número, 60 era meio que o número, né? É, 1 grama por minuto. Aí agora a gente já tá pensando em mais, 90, 120. Aí tem Os uma caras questão individual também, Tour né? de France, É. ouvi falar de 160, 180 gramas, assim. E é isso que você falou. E aí, fazendo dessa forma, você não entra Só que no segundo tanque da gordura. Teoricamente, você está sempre consumindo aquilo, botando para dentro. Ou não. Sim, não. Teoricamente, é isso que você está me falando. E- Mas o grande ponto é, eu vou fazer uma maratona para 4 horas. Você acha mesmo que você precisa ingerir Não, 90 não, gramas? Calma, eu tô não. te dando um exemplo. Não 90 precisa. gramas de Não, tô carboidrato por falando hora? de alta performance mesmo. Sim, mas o alta performance vai modular o Isso. tanto que esse cara consegue ingerir e absorver. Porque não é só comer, é absorver. Mas é aí transformar mesmo- isso... E mesmo assim ainda depende da prova, né? O maratonista 1 hora e 59, beleza, é só ele consegue. Agora, Kona, aí, putz, é uma prova que você vai ser muito mais longa, né? Então, mesmo assim, esse cara ainda ele vai precisar um pouco de outros combustíveis, né? Existe alguns testes que você faz que determina teu quociente respiratório, que é o quanto através de uma produção de CO2 e consumo de oxigênio, você determina qual metabolismo você está utilizando. Se é mais gordura, mais carboidrato e a grama
responsável por tudo isso. Então você consegue entender nas diferentes intensidades desse atleta o quanto ele está Entendi. realmente precisando de energia. Então, por exemplo, o cara vai para a Kona. Existe fator temperatura, existe fator absorção, existe fator hidratação, uma série de questões. E intensidade. Qual é a intensidade que esse atleta consegue pôr nesta prova? Ah, X. Então, X intensidade significa tantas gramas de gordura e carboidrato. E aí você modula a nutrição deste atleta em cima da intensidade e do que ele consegue. Ah, esse cara precisa de 200 gramas de carboidrato por hora, mas ele consegue absorver 120. E aí? Entende? Você falou sobre hidratação, né? E a gente falou isso outro dia, o Beto aqui, a gente conversou muito sobre essa onda agora dos eletrólitos, né? A gente lá atrás, se tinha uma cápsula, né, pegava saquinho, né? Sal cisne, né, Betão? Cisne. Ou cápsula de sal. Eu ainda uso sal, ainda jogo sal. É. Não, eu faço o carbo e jogo 2 sachês de sal por garrafa. Qual que é a tua opinião sobre essa onda de eletrólito e, assim, quando tomar isso? Porque a gente tava até brincando ontem no nosso WhatsApp aí do Café com Trio, Betão. O cara foi almoçar, toma eletrólito. Foi no banheiro, toma eletrólito. Abriu um chocolate, toma eletrólito. assim. Mas parece que tá assim, né? Sim, Outro dia, peguei uma pessoa que nem treina, tava tomando eletrólito, assim. Você vai tomar, né? Porque Aí não é tão bom, né? quando usar, né? E realmente Se precisa. se precisa e como usar isso, né? Porque Sim. Ó, seguinte, assim, eu acho que quanto mais tempo de prova, treino, etc., maior a necessidade desse eletrólito. Isso cada vez vai ficando mais necessário. Além disso, o quanto a pessoa tem de sódio na alimentação ao longo do dia. Então, se é uma pessoa costuma fazer dieta, assim, a gente vê que na maioria das vezes a pessoa também ela dá uma restringida em sódio, ela não aumenta tanto. Mas se é uma pessoa, por exemplo... estão falando de sal, né? De sal, exato. Porque o sal vai Não, ter... não força a mão no sal, não, no prato. na maioria das vezes a pessoa, assim... Se ela... A gente teve uma época que a gente... vamos restringir, tudo era restringir sal, né? Então, Sal era o vilão. muitas pessoas, as pessoas mais saudáveis, entre aspas, Água assim, boa na fonte, às lembra? vezes, assim, tem todo... menos sódio e tal. Então. Então, assim, essas pessoas já criaram uma ideia de menos sódio. Então, para essas pessoas que não têm uma ingestão adequada de sal e que vão fazer uma atividade física 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí ela vai ser mais necessária. E a hidratação, diferente do carboidrato, a gente não precisa fazer um sódio loading, né? A hidratação é mais rápida. Mas a indústria tá fazendo com que mas nós façamos um sódio loading. sódio loading. Exato. Em todas as... Mas a gente precisa... Em todas assim, as... Antes do treino, o organismo adapta rápido, né? Tomou café da manhã, sódio. Almoço, vai no salzinho. Sódio. vai treinar, sódio. Pós-treino, sódio. Fez frio, sódio. Eu Calor, acho que sódio. Tem espaço pro sódio, assim, tem espaço para os eletrólitos e tal, mas não é toda hora assim também, né? É que Eu assim, acho que a gente é tem muito que ter uma... simples hoje em dia você ter um padrão de sódio individual do teu atleta nas mais diversas condições. Isso é muito importante. Então assim, você é um high responder, você precisa de 800 miligramas, você precisa de 1.200 miligramas. Você consegue fazer um Claro, teste tem pra isso. teste. E aí cada pessoa, na clínica, cada pessoa aliás, funciona de um se jeito. precisar Tem gente, sei lá, que Já queima, vende o peixe, né? Não é queimar, Não, queimar pelo amor não, de Deus, é- não queima o sódio, eu tô perdendo esse perde sódio. mais, expele mais sódio que outros. Se eu Existe tenho uma isso. sudorese aumentada, Aumentando. maior do que você, eu tô perdendo mais. Se eu tô treinando ou competindo com uma temperatura de 20 graus, eu tenho uma determinada termorregulação e sudorese. Se eu tenho uma temperatura de 30 graus, eu tenho uma outra sudorese, eu vou perder mais ou menos. Então você precisa entender para você não tomar a esmo. Vou tomar. E outra coisa, a gente tá falando de sódio, mas sódio ou eletrólitos? O que nós estamos falando? Porque Tem outras coisas você que são perde sódio, envolvidas. magnésio, potássio. E aí Magnésio é uma coisa que É também deu um importante. hype aí. É o hype. Mas que, assim, tem seu espaço também, eu acho, né? Porque a gente tem uma perda grande. Né? Tudo é importante você entender os números do atleta. O que nós estamos fazendo é, pela indústria que está nos jogando tudo isso, é simplesmente orientando, precisa tomar sódio. Vamos supor, o Ironman que você fez lá em 2002, você tomou quanto de sódio? 2002. Hã? Eu não fiz em Nem 2002. sabia quando você usava. Eu Beto, fiz. que começou a fazer Eu Ironman. fiz Ironman em em 2002, não tinha a menor 2002. ideia de quanto sódio eu tomava. Nem quanto de carbo.
Não é, vinha um pouquinho no É. gel, que você comia bisnaguinha, Não, eu não acho. sabia Aí É, punha bisnaguinha. batata Purê amassada com sal. Purê com sal. Você não sabia Isso. quanto era de... Qual era a Sim. quantidade? Não tinha essas sabia nem a quantidade de informações. carboidrato, porque comia purê, você, É, como que você calculava? Não tinha essa Calculava. noção. E a live fazia 10 horas. Hoje em dia É. os caras fazem 12 com sódio a... Sim. Entendeu? É, Então, assim, existe uma Mas se você questão... fez 10 e otimizar, você pode Poderia melhorar. ser É, Mas exato. não é. Sim. Se você não, no fundo, o treino é o treino, né? É, É. o principal, né? Treino, aí você treino é tem- soberano. É. Você tem erros de Mas- hiponatremia e hipernatremia. Hipernatremia. É. Então, Sim. você tem que entender É que o- pro é, lado que nós sim, vamos caminhar, né? Sim. Ô, Wagner, eu queria saber se você vai soltar algum penalty box pro Dr. Gustavo hoje, se você preparou alguma pergunta Deixa eu mais ver. capiciosa, senão eu já vou direto pro Roda Presa, Betão. Você chama o Roda Presa com o Dr. Gustavo? Vamos fazer uma aqui, né? Tem uma? Ah, uma só. Capciosa. Penalty box é o seguinte. Explica. Penalty box a gente... O Wagner hoje ele não trouxe as cartas dele, mas É ele a vai fazer... Marisa, né? Ele vai, Marisa, fa- ele vai quando não fazer, vem. ele vai fazer diretamente uma pergunta mais capiciosa, mais ácida, e aí você pode escolher não responder e o Beto responde. Quando o convidado não quer responder, ele passa a bola sempre pro Beto, que daí o Beto Tá. responde. É. O Beto não tem papas na língua, papas, sabe nada Beto, também? papas nitrine. Aí tem alguma coisa aí, eu peguei, hein, Beto? O Endurance ainda romantiza atleta subalimentado? Eu acho que sim. E ainda mais agora com. Vocês nem falaram de Tirzepatida, de Monjaro, Igov, Ozempic. É verdade. Não Eu falamos, ia falar, vamos, né? vamos falar. Podemos Aproveitando falar. isso, vamos falar. Eu tô De querendo tomar peptídeo, uma monjarito. Como que funciona? Explica pra nós. Como que é esse sistema aí? Tá, Conta então, pra ó, gente um pouquinho. assim, disso daí. primeiro eu falei de uma maneira meio pejorativa, mas assim, é uma medicação muito boa. Para... Quando a gente tem uma indicação de perda de gordura clara, o cara metabolicamente ele não tá bem. Então, colesterol tá alto, ele tem glicemia alta, ou ele tá realmente com o peso, né? Peso, entenda, gordura elevada. Para isso é fantástico. Muito bom. Tá muito bom mesmo, assim, isso aí, eu sou endócrino desde 2016 e desde 2010 formado, né, médico desde 2010. Então, desde 2010 eu tenho conhecimento de tratamento de obesidade e tal. 2010 a gente usava, assim, tinha sibutramina, fepramona, era só medicação que mexia com o sistema psiquiátrico ali, né, o sistema nervoso central, e a gente tinha muito efeito colateral e pouco resultado. Hoje a gente tem pouco efeito colateral, cada vez menos, assim, o Monjaro tende a ter um pouco menos de efeito colateral que o Ozempic, o Wegovy. E um resultado fantástico. A gente tem uma medicação chamada retatrutida que tá para chegar, que ela chega a ter perda de peso compatível com cirurgia bariátrica. Nossa, calma sem aí, deixa eu ter... anotar aqui. Como é que chama isso aí? O apelido dela é Eu vou comprar- Godzilla. Comprar um pra você. Godzilla. É o seu apelido. Eu vou comprar um pra mim e pra você desse aí. Não, Mas não ela tô chama precisando, eu tô retatrutida. finão, eu tô finão. Só que e aí, pessoal, a retatrutida, ela não tá liberada ainda, mas a gente sabe que ela vai chegar, ela vai liberar e tal. Mas ela não tá liberada ainda. E já tem gente vendendo aqui. É um Monjaro Turbo, é isso? É o que é Monjaro 2.0. Turbo, porque ela tem ela é um triplo agonista. 2.0. O Monjaro é Tá bom, duplo agora- agonista. Mas Vamos pro fazer- atleta, mas isso. essa que é a A gente quer saber o questão, né? seguinte, Porque, atleta. quem Por que pensa tá isso? todo Eu mundo acho que tomando isso? Não, porque ajuda mesmo, assim, Mas né? ajuda quem? Se eu tô, se o- assim, o Beto, Mas faz magrão, sentido já usar pra treina. dois Então, quilos, pra que ele 3 precisa? quilos, usar. Não. Aí, A gente tem visto isso, né? O cara talvez- usa vou tomar um gel pra perder 3 Só que quilos. assim, Pô, é foda. beleza, mas Não tem um efeito e a colateral história longo lá prazo, atrás, sei né? lá. Assim, às vezes é um cara que ele já teve ali 25, 24% de gordura. Se eu não trato ele, a tendência é que ele vá reganhando. Para esse paciente, talvez seja interessante. E aí dá para que é aquilo que, voltando com aquele momento que a gente falou, é o momento. Então esse cara tá reganhando e ele não tá no ciclo. Pô, talvez seja interessante a gente usar, individualizar. Esse cara tem uma glicemia elevada, um colesterol elevado, pô, acho que vai bem. Agora, para um cara, o outro que a gente falou, que tá com 10%, para ele chegar em 8%, putz, Não, daí não. vai, Você, né? você conhece alguém assim que vive reganhando? Não, porque você Efeito- é uma efeito sanfona, efeito sanfoninha. sanfona. Porra, você é foda, hein, Sé? O que são os peptídeos que você falou? Os peptídeos são, assim, são aminoácidos complexos e eles são sinalizadores. O Monjaro é um peptídeo, por exemplo. A retatrutida é um peptídeo, por exemplo. Só que a gente tem um hype aí de vários outros peptídeos. Sim.
Então, a gente tem peptídeo que estimula a secreção de GH, a gente tem peptídeo que aumenta metabolismo, a gente tem peptídeo que ajuda na pele, regeneração de tecido, de tendão. Então, para atleta, isso salta aos olhos, né? Então, só que desses peptídeos, qual que a gente tem? Retatrutida, a tirzepatida, o IGOV, enfim, a semaglutida, esses estão... O retatrutida não está liberado, mas vai ser. Esses não são hype, esses são verdade. Tem o tesamorelin, que também é um outro, mas que ele não vai nessa linha de perda de peso, ele vai numa linha mais de modulação do metabolismo, e ele está liberado para lipodistrofia do HIV, que seria um crescimento de gordura mais metabolicamente ruim, né? Isso nos Estados Unidos está liberado, né? Esses são mais realidade. Os outros têm mais trabalhos e menos... Tem mais trabalhos iniciais e não tem tanta evidência em humanos, mas é algo que pode chegar. Daqui a 5 anos vocês me chamam talvez para falar só disso. Vamos falar sobre o Godzilla. Godzilla. O que é o Godzilla? É a retatrutida. E pra que serve essa É um bomba aí? triplo agonista, né? Então ele vai agir GLP-1, GIP e glucagon. O GLP-1 e GIP a gente tem na tirzepatida, o GLP-1 e o GIP na tirzepatida, que é o Mounjaro. GLP-1 a gente tem no IGOV, o Ozempic. E o glucagon a gente não tem nenhum deles, então ele é um a mais. O glucagon, o que ele soma? Ele soma porque ele aumenta a queima de gordura, ele age diretamente também, não só diminuição de apetite, porque o GIP aumenta um pouco a queima de gordura. GLP-1 não, só age segurando o apetite, modulando a relação que você tem com a comida. O triplo, que é a retatrutida, ele vai agir na relação que a pessoa tem com a comida, na diminuição do apetite e talvez um pouco na queima de gordura. Então, acaba sendo mais interessante. Para o atleta, isso melhora? Tem alguma questão de performance? Não falando de peso, mas de melhora de performance por alguma outra via? De melhora, o que eu vi, são muito recentes. Assim, daí a gente não tem, da retatrutida eu não vi nenhum, né? Mas dos outros, eu já vi que não tem... Teoricamente, você não tem uma perda tão grande ali de performance. Mas você também ganha E o pirulito, como fica? Pirulito. Não muda Não nada. dá nada. Talvez melhore, tá? Tá preocupado com isso? Mas vou tomar, Talvez, vai que o não pirulito muda dá nada. problema. talvez dê pra ver de novo, né? Não muda Tem nada. que melhora. O negócio, eu tô preocupado se o pirulito melhora. Não, Se pode melhorar, eu vou tomar pode essa melhorar. porra aí. Pode melhorar, porque quando a gente Aí, tem Serginho, aumento agora de chegou a nossa gordura, vez, hein? Os você gordinhos, tem agora baixa, nós vamos você se pode ter baixa consagrar. testosterona, né? Testosterona. Meu Deus. Então Porra, pode agora me ajudar, consagro. pode ajudar. Melhora o pirulito e perde peso. Sério, Ah. louco. Mas é bom, e aí assim, eu acho que a minha função é diminuir um pouco o preconceito, porque existe preconceito com a medicação para emagrecimento ainda. Mas por quê? Preconceito por quê? Vai fazer bem pra pessoa, mas vai melhorar tem a muita saúde gente da que, pessoa. Preguiçoso, tá na lista de preguiça. doping, sim. isso? ou Fecha a não? boca que emagrece. Tá na Ainda- lista, ainda é não. considerado um doping? Não, Tá Tá só na lista? monitorando. Só assim, mas monitorando, mas não é, né? Não doping. É. Já Esses vão aí, né? colocar. Tem alguns peptídeos que já já estão. são. Tem um Esse do ultramaratonista esses tendão, dias, por né? exemplo, vai Já ser, tá. né? Provavelmente, Ele, né? se eu não me engano, se ele não tá na lista de observação, ele já tá. Eu acho que ele já tá. Já faz um tempinho já, né? É isso, 2 né? ou 3 anos. E custa caro, né? Porque eu fiquei sabendo, né? Mas o Godzilla provavelmente vai ser muito mais Depende, caro, qual que é o né? parâmetro? É o preço da bicicleta? Então, tem isso daí também. tem que ver. Não, o preço Se da custa mais bicicleta- caro que a Porra, bicicleta, não, aí não não dá. O preço da custa. bicicleta não tem não como, dá, não tem como chegar foguete, né? O preço da bicicleta é preço de foguete. Né? Aí No Monjaro fica baratinho. fica barato, Lá então em- é Lá em barato. Boulder deve ser mais barato que aqui, provavelmente. Lá é mais barato, mas você não consegue a receita, né? Então, Não, mas eu... Você prescreve, doutor? Não, mas eu acho que lá... Agora, o Trump fez uma coisa pra diminuir o valor mesmo. Não, o valor é mais barato lá do que aqui. É mais barato. É? Tanto que as pessoas, eu fiquei sabendo, saiu uma notícia lá que as pessoas, os brasileiros estavam comprando lá e trazendo pra Mas cá eu pra acho que é vender agora, aqui. Mas- porque ele mudou uma lei lá pra baixar, porque antes era mais caro. Você lá. tem que pegar uma receita com o médico de lá, isso. É. Ou pode ser um médico Ou daqui. algum médico daqui que prescreva que E, tenha não, mas daí fundamento lá. alguém, tem alguém que de validar, lá né? tem Deve que... ter Eu tenho alguns pacientes de lá
Tem que alguém validar lá? É, alguém validar É lá. mesmo? Porque eu sei que o Einstein, por exemplo, eles têm um formato de prescrição que é válido a receita dos caras lá. É. Mas aí entendeu? provavelmente eles têm um médico lá que pum, Ah, só aí já valida. faz Pode um- ser. Mas não sei, tá? É, eu Aí também já não tenho sei. a menor ideia. Pode ser. Vamos Mas me com interessa roda muito presa? esse assunto, né? Muito esse assunto. Vamos Bora. com roda presa. Roda presa, pessoal, é o seguinte, é um momento que alguma prova, alguma consulta, alguma coisa que aconteceu. Igual consulta a gente acha mais É. interessante. Foi engraçado, diferente, pitoresco, mico. um mico curioso que você teve assim no seu tempo de médico ou de atleta, tudo, alguma coisa que você possa contar aqui, não precisa me dar nomes, mas Ah, putz. Até tem uma, mas não. Essa não. Não cita nome. Não. Ah, só não cita nomes. Conta o milagre, mas não o santo. Pode ser de paciente, pode É, ser não, seu. eu acho que melhor não falar, melhor não falar. Essa eu então vou deixa pra- pular, eu conto depois. beleza. Bom, acho É que isso, né? abordamos vários temas aqui interessantes, pô, um assunto bom. Quem assistiu até aqui, dá o curtir lá no vídeo, né? Porque ainda tá muito likezinho. baixo, dá um likezinho no vídeo lá, manda um comentário, Cadê nosso compartilha. Pix? É, Então, o a gente Pix. precisa criar o Pix, não criamos. Precisa ter um QR Precisa Code colocar um na QR tela, o Code com o Pix. Pix, Quer virar membro assinante lá? já faz um... R$4,99. É, pô. R$4,99 é um bombom, É. né? Ó, já É um pensou, bombom. já É. pensou no chocolate. Queria agradecer o Dr. Gustavo pela presença. Se quiser deixar uma última mensagem aí para todo mundo. E deixar as suas Valeu. redes Deixar suas também, redes teu sociais Instagram. também. Então, minha rede social é Gustavo M. Cosenza, que é Cosenza. Meu consultório é do lado do Parque Ibirapuera, na rua Bento de Andrade, é Instituto Reaction. E tô à disposição para receber todos vocês, aliás. Legal. Convidados lá. Obrigado, doutor. A gente vai Valeu. colocar na bio direitinho as redes sociais aí do Dr. Gustavo. E é isso, turma. A gente está diretamente aqui dos estúdios Sistema. Você que tem um podcast ou quer ter um podcast, liga para cá. O pessoal tem toda uma equipe e está pronto para receber vocês, para fazer o programa de vocês. E vamos para a próxima. Valeu? Valeu. Obrigado! Valeu. Valeu. Café Country. A sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.